Ô Zé, passo a palavra para você, porque o bloco 1 vai ficar por minha conta hoje. Vou cometer esse crime. Tá certo. Kennedy Alencar, você vai explicar para a gente qual foi o artista que colocou o Jabuti na forquilha nessa história de criar um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um prazo delimitado máximo que os ministros poderiam ficar no tribunal. Mas eu vou fazer uma pergunta que já tem metade da resposta embutida, que é por que estabelecer tempo de mandato para ministro do Supremo é o sonho do Centrão e dos lobbies privados? Zé, é uma má ideia e eu vou te explicar por que que é o sonho, porque é exatamente isso, é o sonho do Centrão e dos lobistas. Olha só, primeiro o autor dessa ideia, né? Vamos lá, vamos por partes, como diria o Jack. Primeiro, vamos lá. Se você criar mandato para ministro do Supremo, você vai levar para dentro da corte, para o processo de indicação, a pior prática desse varejo fisiológico que o Centrão aplica para indicar ministro, para pedir verba, para indicar diretor de agência reguladora, né? Você vai contaminar esse processo de indicação. Prazo curto, vai transformar quase num cargo assim de diretor de agência de ministro. Diga. Vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer um monte de pergunta porque para ser bem didático aqui. Por quê? Porque hoje o cara entra aos 50 anos e fica 25 anos, se ele não morrer antes, até a expulsória. A proposta fixa um mandato de quantos anos? Fixa um mandato de 8 anos. E tem ali um prazo para o presidente indicar, se ele não indicar, passa a ser uma atribuição do Senado. Hoje é o seguinte: tem um limite de 75 anos de idade, é uma indicação do presidente da República, e quando faz 75 anos tem que se aposentar. Então, ministros indicados com 48, 50 anos de idade vão ficar 25, tem ministro que vai ficar 30 anos pode ficar 30 anos no Supremo ou até mais, a depender da idade que tem. Né, que a idade mínima são 35 anos. Portanto, se tiver um ministro com 36 anos de idade, ele pode ficar bastante tempo no Supremo, quase 40 anos no Supremo. É muito tempo? É muito tempo. Agora, é uma corte constitucional também, né? As mudanças em cortes constitucionais, elas não podem ser, assim, muito aceleradas. Elas têm, né, o tempo de maturação, a jurisprudência. O tempo do direito é outro tempo, até porque o Supremo é uma casa contramajoritária, né? Ele tem que ter a capacidade, ele tem o poder dado pela Constituição de contrariar interesses, contrariar a opinião pública, desagradar o legislativo, desagradar o presidente da República. Portanto, esse tempo maior, essa coisa, faz parte de como a coisa funciona ali. A Quer gente vê dizer, hoje, Zé, só voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Kennedy. As pessoas reclamam, o cara vai ficar 30 anos lá. Agora, o cara ficando 30 anos lá, ele se torna previsível, né? Tem essa vantagem, porque você tem o Isso. histórico de votações do sujeito e tudo que você quer na justiça é previsibilidade, evitar a surpresa. Então, você encurtar o mandato é você aumentar o grau de incerteza, porque vai trocar com muita frequência, todo ano vai ter. São 11 ministros. Se entrar um por ano, vai ter ano que vai trocar dois ministros. Então, a Ó, imprevisibilidade vai aumentar muito. Primeiro ó, problema. uhum. Essa Você PEC já ela foi explicou. apresentada proposta de emenda constitucional foi apresentada, essa PEC, em 2019, pelo Plínio Valério, do PSTB do Amazonas. É uma figura que dá entrevista dizendo assim, que os ministros do Supremo se sentem acima do bem e do mal, fazem o que querem. É bem aquele suco bolsonarista, aquele discurso anti-Supremo, que demoniza o Supremo, de que eles são super poderosos ali e decidem o que bem entendem, né? Como se tivesse uma influência no processo político. Esse Plínio Valério, ele preside essa comissão, essa CPI das ONGs, né? Ele é uma figura, a agência pública fez uma reportagem muito boa a respeito dele, que tentou explorar ouro em área preservada na Amazônia. Então é esse tipo de figura. Essa coisa de criar mandato supremo, quem está patrocinando hoje é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que foi buscar isso nesse caldo de cultura bolsonarista. Essa PEC que ele aprovou na semana passada no Senado já é isso, já é para agradar a extrema-direita. O Pacheco faz isso, Toledo, porque ele quer ser candidato a governador de Minas,
ou até a presidente da República, por esse público aí, esse caminho de direita que não tem mesmo aberto no Brasil hoje. Bolsonaro está inelegível, né? Esperteza em Minas, eles dizem, quando é muita, né? Lá em Minas fala assim, engole o dono. A gente já viu isso com Aécio Neves. O Pacheco está com uma esperteza excessiva, né? Porque é uma má ideia, o Toledo, sabe? Olha só, voltando aqui para o comecinho aqui, vai levar para a corte o pior do varejo político do Centrão, contamina o processo de indicação para formar, inclusive vai levar uma lógica de formação de maioria parlamentar. Vai ter bloco falando, ó, presidente, se você indicar tal ministro para o Supremo por 8 anos, você pode ter meu apoio para presidente da República. O presidente da República fica 8 anos com reeleição. O Pacheco também tem um projeto lá para tentar acabar com o fim da reeleição, mas vamos deixar com outra análise isso daí também, que é casuísmo puro, né? Você vai transformar numa lógica de ampliar a maioria parlamentar. Dois, os lobbies privados vão adorar, porque esses ministros com menos tempo de mandato são ministros menos poderosos que ministros com mais tempo de mandato, né? Então, assim, você E vai ele tem que se preocupar patrocinar com o que ele vai fazer quando sair. a famosa porta giratória, né? Então o cara entra com 50 anos, com 58 saiu, né? Como é que ele vai fazer? Para quem que ele vai trabalhar? Ou ele vai pagar a fatura já indicado por esses lobbies. Eu acho péssimo. A gente viu o que aconteceu com as agências reguladoras. Estão sequestradas pelas empresas, esse processo de indicação. Então nós vamos transformar uma coisa para o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma regra, você pode achar que não é a ideal, mas eu acho boa. Poder de escolher do presidente da República. Ele pega e indica. O Senado tem um papel fundamental, faz o filtro. Tem ministro ruim no Supremo, não é por falta de mandato, é porque o Senado não cumpriu o papel dele, não pegou e não reprovou na sabatina e na votação o candidato a ministro supremo. Ah, foi um desastre a herança do Bolsonaro para o Supremo? Eu acho que foi. Assim, olha para aquilo e fala, puxa vida, né? Esses caras vão ficar aí um tempão. Eu acho que é uma das piores heranças do Bolsonaro, junto com o legado da destruição do meio ambiente, campanha armamentista, preconceito, essa coisa para o Supremo, porque é um legado duradouro dele. Agora, ele chegou na presidência da República pelo voto popular, né? Você vai transferir um processo para indicar, você vai dar muito mais poder para o Congresso e para lobbies privados do que tem o presidente da República. Sou contra isso daí. Está naquela discussão sempre de diluir e abocanhar o poder do executivo. Agora, Olha como é que é a Kennedy, coisa concreta, Lula, o Toledo. Se o Lula se reeleger, digamos que o Lula seja candidato à reeleição e que ele ganhe, ou que ele indique o Haddad e ganhe, ou que o grupo de poder agora, no poder agora, consiga a reeleição. No próximo mandato, 3 ministros vão se aposentar: o Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Você vai tirar do presidente um poder de indicar ministros na regra atual e vai transformar, vai diminuir o poder do presidente da República. Por isso que o Lula é contra, né? O Lula entende, isso tira poder do presidente da República, né? E e transforma, transfere piora o para processo. o poder para a iniciativa privada e para o Congresso, como você E muito para o bem Congresso. explicou, É isso. porque obviamente vai virar manobra. Segundo, o cara fica muito mais vulnerável à pressão de lobbies privados, porque ele vai precisar pensar no futuro quando ele sair do Supremo, e cria uma instabilidade institucional danada, porque você vai mudar a corte inteira num período de uma década. É uma E, loucura por exemplo, a isso. alternância de poder do executivo ela é salutar, né? Porque ninguém quer se perpetuar no poder. Mas aí entra depois um bloco de direita, aí muda o Supremo completamente. Entra o bloco de esquerda, muda completamente. Isso vira uma instabilidade para o sistema jurídico brasileiro terrível. É uma má ideia, Toledo, É né? péssimo. Isso assim. O Já estou Rodrigo achando que Pacheco a ele tem. gente foi muito moderado no adjetivo. É péssima Não, é, ideia. assim, é péssima ideia, né? O Arthur Lira é contra. O Lula vai trabalhar contra, vai conversar com o Rodrigo Pacheco. Assim, é uma pena, porque o Rodrigo Pacheco, né? Porque na pandemia, o Rodrigo Pacheco podia ter enfrentado mais o Bolsonaro. Não enfrentou, né? E agora está surfando nessa onda aí como o moderado ali e tal. O Lira, pelo menos, toma posições mais firmes, eu acho. É mais fácil você ler o Lira, sabe? Exatamente você está lidando, você sabe com quem você está lidando. O Pacheco, aquele discurso de bom moço, né, dizendo não é nada contra o Supremo Tribunal Federal, é contra o Supremo Tribunal Federal, sim. É para tirar poder do próximo presidente da República, sim. É o Congresso tentando abocanhar mais poder. Não é uma boa. A regra atual tem problema? Tem problema. Você pode pensar em melhorar a sabatina, eventualmente, os critérios e tal. Agora, ô Toledo, a PEC da Bengala ela foi votada em 2015 para impedir a Dilma de nomear 5 ministros, indicar 5 ministros,
se ela se concluir o mandato dela até 2018. Foi uma coisa casuística. A idade na Constituição de 88 eram 70 anos para aposentadoria. Esticaram por mais 5. Atrasaram renovação na cúpula dos tribunais para impedir a Dilma de indicar 5, se ela tivesse ficado até 2018. Entendeu? E querem votar isso para tirar do próximo presidente da República o poder de indicar ministro por mais tempo. Assim, isso é ruim, é uma Não, mudança casuística e oportunista do Rodrigo Pacheco e atende aos interesses da extrema-direita, desse pessoal que demoniza o Supremo Tribunal Federal, dizendo que tem que colocar mandato para esse pessoal aí, para eles ficarem mais cordatos. Porque é exatamente isso que o vai que é acontecer. pior? Mais Deixa eu fazer dependente do uma Congresso e pergunta, dos lobbies Kennedy. privados. Diga, O Zé. que é pior? Você ter dois ministros indicados pelo Bolsonaro que vão ficar 30 anos na corte, ou você ter quatro, que facilmente você pode transformar em maioria cooptando mais um ou dois? Pois é, entendeu? É inacreditável, assim, Não, eu acho ruim, entendeu? A é ideia um é muito horror. ruim, Toledo, ela é muito grave. E fica o Pacheco, com esse discurso de bom moço, patrocinando esse negócio aí. Tinha que ter mais responsabilidade institucional com o país. Você não muda a regra institucional do país, não mexe na Constituição, como quem vai na quitanda comprar batata e verdura, entendeu? É muito ruim isso. E Não, fica esse negócio. E esse dá fica um esse bom título, jornalismo né, aí Kennedy? levantando esse balão de ensaio. E outra coisa, é difícil passar na Emenda do Câmara. Senado transforma ministro do Supremo em batata da quitanda, Batata da quitanda, para entendeu? ser Pô, comprada, né? brincadeira aí. Eu acho muito ruim, sabe, Zé? Olha O só para a Kennedy gente tem... saber aqui, ó, quem são os três que Ah, vão se aposentar. Só para dar o dado aqui, o Fux vai completar 75 anos em abril de 2028, meio do mandato do próximo presidente da República. A Carmen Lúcia vai completar 75 anos em abril de 29, penúltimo ano. E o Gilmar Mendes vai completar 75 anos em dezembro de 2030. Eu lembro, Zé, que eu estava em 2020 nos Estados Unidos, o Trump indicou, no último ano de mandato dele, nos últimos meses, a Amy Coney Barrett para ministra da Suprema Corte. Falaram, Trump não indica, espera o resultado da eleição para a gente ver se o Biden ganhar, ele poder indicar, porque é uma coisa importante esse cara. O cara pegou e indicou, entendeu? Então, assim, a disputa por essa indicação é disputa de poder. E é o Congresso, com uma ideia de jirico, uma má ideia, tentando abocanhar o processo para ele, dar mais poder para os lobistas e para o Centrão. Eu acho péssima ideia, Zé. o Kennedy, eu vou ler aqui as mensagens do público enquanto você faz a sua Bora. síntese, tá bom? Fechou. Danilo Sotero Rogério. A pergunta, lembrando, é por que é uma má ideia dar, né, tempo de mandato para o ministro Supremo? Porque depois eles vão acabar voltando a atuar como advogados, tendo uma influência enorme na Suprema Corte. Boa resposta. Margarida von Schoenk nos deseja um bom programa. Muito obrigado, Margarida. Obrigado, Margarida. Regina Cruz, cara, vai mudar o que isso aí só para mexer com estrutura Reginaldo Cruz. política? Já tem um prazo determinado. Reginaldo. É, Reginaldo, desculpa. A Rosiane Arroxo disse que gostou da resposta do Danilo Sotero Rogério. Nós também gostamos. O Josalba Santos, o STF vai ficar ainda mais político e menos guardião da Constituição. Antônio Cardoso Neto, é mais ou menos como a aposentadoria de parlamentares após 8 anos de mandato. Reinaldo Steles, tem esse aspecto também, né? Vai ter um impacto nas contas públicas, porque vão todos se aposentar depois de 8 anos. Também tem mais. É Isso isso. Ainda é tem. peanuts perto dos outros Mas tem estragos que vão essa ser também. feitos. Mas Tem tem essa isso má também. prática também. Esse mau É. exemplo. Felipe de Medeiros de Oliveira, STF independente só é bom quando a situação e não a oposição. O problema com a diminuição do tempo de mandato é trocar a lógica legalista pela lógica política. É aí que morre a separação de poderes. Muito bem, Felipe. Samuel Mendonça, Senado é o responsável pelos ministros que julgam mal. Como não sabemos votar bem, nossos senadores eleitos por nós são a nossa incompetência que legitima o frágil STF. E a Tem Rosiane mais um do Arroxo, Samuel será que Mendonça. essa viagem o Lula não vai fazer o Pacheco mudar de ideia? Eu acho. Vai tentar. Vai O tentar. Kennedy, E o Pacheco está querendo e apoio aí? do Lula para o governo de Minas em 2026. Minha Na síntese verdade, ficou assim com a sua. a cada problema, falso problema que ele cria, ele automaticamente gera um crédito caso ele ceda em relação a essa má ideia, né? Esse é um clássico, né? Vamos botar o Clássico da bode na política. sala, quando a gente tira o bode,
né? Tá todo mundo Ô, aliviado, a gente ganha alguma coisa. é isso. Ô, Zé, inspirado aí em você, com a tua ajuda aí, ó. Mandato para ministro do Supremo é sonho do Centrão e lobistas. Ou de Centrão e lobistas aí. Larissa, Repita, cabe lá tranquilamente. Mandato repita. para ministro do Supremo é sonho de Centrão e lobistas. Muito bom, Fechou? Kennedy. Vai dar manchete esse daí. Boa. Ah, pelo amor de Deus, ideia de jirico danado.